Olá pessoal, estamos aqui gravando mais um Mentes Temperadas. Hoje o nosso convidado é o chefe Wanderson Júnior. O cara tem uma mega experiência internacional, já passou pela China, Coreia, Emirados Árabes e hoje ele trabalha na Arábia Saudita e vai contar um pouco dessa trajetória pra gente e também vai dar umas dicas pra gente se a gente quiser procurar um emprego nos Emirados Árabes ou fazer um investimento financeiro lá, ele vai mandar umas dicas pra gente. Wanderson, obrigado por dar um pouquinho do seu tempo para a gente aí e começa falando aí como é que tá a experiência aí na Arábia Saudita. Olá, tudo bem? A experiência aqui é um pouco desafiadora, mas você vai se adaptando com o tempo. Eu já estou aqui há 3 anos. Antes, eu estava trabalhando no Intercontinental em Abu Dhabi e antes na China. É, todo país tem os seus desafios e você tem que se adaptar cultura, com a cultura local e tudo na vida é um desafio, né? E aqui na Arábia Saudita é um país bom para você trabalhar, inclusive para você economizar uma grana e focar na sua vida é, saudável e levar uma vida mais saudável, levar uma vida mais tranquila. Porque, como todo mundo sabe, aqui é proibido bebidas alcoólicas e não tem nada. Então você leva uma vida mais saudável. Não tem aquele botequinho para fazer um happy hour depois do trabalho aí, não? Não tem uma gelada, só então, é assim. E Mas fala uma coisa pra gente, que tipo de restaurante que você trabalha hoje aí, por exemplo, você é o chefe executivo, certo? assim, eu sou chefe executivo do Monkey House. Monkey House é um conceito é, é, latino-americano com japonês, como eu posso dizer para você. É uma balada também, entendeu? Um restaurante de Londres, muito bem sucedido de Londres, que nós abrimos uma franchise aqui na capital. Na capital da cidade de Riyadh. Também tem um restaurante agora em Doha, também, o Monkey House. É um restaurante bem legal. O menu é bem bacana. A gente tem sushi, a gente tem nigiri, a gente tem vários tipos de ceviche, a gente tem Robata Grill, que é uma churrasqueira japonesa, que a gente grelha todas as carnes. É muito bacana o E menu. você tá lá no Monkey House desde a abertura, certo? Você Sim, fez, sim. você É, participou desde a construção do restaurante, fez o treinamento com o chefe corporativo, que é o cara que monta os menus, e você treinou toda a equipe, certo? sim, sim, sim. Inclusive entrevistei a equipe toda. Eu que entrevistei. Eu tenho agora 28 na cozinha e tenho mais 12 nos stewardings, as pessoas que limpam tudo, né? Os stewards no time. Time bem grande, sabe? Tinha uma 40 cozinha muito pessoas. bacana. E de quais nacionalidades que são esse time que você gerencia, assim? Eles têm mais brasileiro trabalhando? Da onde que vem toda essa Olha, turma aí? é muito legal, sabe? O meu time é fantástico. Em 30 anos que eu trabalho como chefe, esse, para te falar a verdade, é o meu melhor time. O meu assistente é do Peru, é um peruano, e vários da Colômbia. Eu tenho vários chefes da Colômbia que são chefe de partida da Colômbia, e temos do Nepal e Bangladesh. É muito misturado, sabe? Um sushi Master Chef que é da Filipina, sabe? Várias partes do mundo. E tem vários latinos no meu time. E da Arábia Saudita, assim, um saudita local, você tem no seu time Eu também ou tenho uma não? menina que trabalha na cozinha fria, uma menina também que é muito bacana. Ela se adaptou muito bem ao time, eu contratei ela, sabe? Uma coisa que eu gosto muito de motivar todo mundo que trabalha comigo. Eu tenho um time maravilhoso e, sabe, é muito bacana meu time. Eu adoro trabalho em equipe o tempo todo. O meu forte é trabalho em equipe o tempo todo, a gente está junto o tempo todo no PAS, na operação do restaurante. Porque eu trabalhei muitos anos na China, né? 16 anos na China foi um momento muito incrível na minha vida. Mas antes de falar sobre a China, eu tenho curiosidade, né? Porque o pessoal que está no Brasil, a gente, o pessoal fica sempre
pessoal acha que mulher é proibido trabalhar em alguns países muçulmanos, né? Por exemplo, você tem uma mulher no seu time e ela é saudita. Então, assim, aquelas coisas que a gente escuta falar na televisão às vezes, em jornal, que mulher é proibido trabalhar, então não é bem assim. Não, não é bem assim. Agora aqui na Arábia Saudita está mudando muito, como sabe, é um país que tá em evolução, que está se abrindo mais, e eles estão quebrando barreiras da cultura, e as mulheres hoje em dia têm muito mais possibilidade de trabalho. Não é não é só na minha cozinha, também a gente tem várias meninas que trabalham na parte da, da recepção, a gente tem meninas que trabalham na parte das reservas do restaurante, e as sauditas, por elas ter essa coisa de muito tempo elas não poder trabalhar, elas não poder dirigir, e agora ela tem essa oportunidade para elas estar no mercado de trabalho e tá trabalhando, tá mostrando o seu valor, ela se sente muito necessária para a comunidade. Eu vejo como elas ficam felizes quando elas chegam no trabalho. E essa menina que trabalha na minha cozinha, ela é super dedicada. Ela faz o segmento certinho das receitas. E para mim é uma coisa muito bacana trabalhar com o povo local, tá de contato com o pessoal da cultura saudita. Legal. Curiosidade, o cara que vai jantar no Monkey House, quanto que custa aí para o cara ele comer uma entrada, sei lá, Em média, jantar aí? é bem caro, sabe? É bem caro. Se for fazer na cotação do Brasil, dá uns R$ 500 por pessoa, em média. R$ 500 por 500 reais, pessoa. $100. Uns $100 por. É bastante caro. E eles gastam muito dinheiro. Inclusive, o Cristiano Ronaldo estava no Monkey House tem 3 semanas atrás. E com um monte de gente, House, empresário. É uma balada, é assim, é um restaurante com um conceito mais animado, como se fosse uma balada, mas não serve álcool. Não serve álcool, não serve álcool. Mas a gente tem um DJ inglês que toca toda noite, com luzes, com aquelas coisas de tipo de balada, sabe? De fumaça saindo. Iluminação, fumaça. Aí tem shows, né? Aí tem show em toda. 3 vezes por noite tem um show que eles colocam aqueles sparklers, tipo aqueles fogos de artifício que as pessoas balançam, e antes podia dançar, agora eles falaram que não pode mais dançar, entendeu? Mas é bem alegre, entendeu? É bem alegre. É uma coisa bem diferente. E sobre esse projeto Neon que o pessoal fala muito, assim, você tem alguma informação que você podia dividir? Porque quando a gente está de fora, a gente fica olhando na internet muita coisa mostrando assim, projeto Neon, a cidade do futuro, projeto Neon, uma cidade de não sei quantos quilômetros aí, que vai ter hotéis, restaurantes, as pessoas vão morar em linha. Como é que é isso? Qual que é a expectativa de quem está aí para esse projeto? Como é que você estando aí dentro, como é que você vê isso? Eu vejo isso como uma coisa maravilhosa, sabe? Este país aqui, eu tenho absoluta certeza que vai ser o país mais próspero do Oriente Médio, a Arábia Saudita. E esse projeto de Neon é um projeto que as pessoas estão loucas para ver isso acontecer, porque eles estão falando que inclusive vão ter... eles vão liberar bebida alcoólica nessa cidade. E uma cidade futurista que vai ter a energia própria, vai ser uma energia saudável, entendeu? Autossustentável, sabe? Uma coisa muito linda, entendeu? Mas investimento de bilhões, eles só estão no começo, no momento, é uma coisa para um futuro, sabe? Que eu acho que tudo pode mudar, tem umas coisas tem muitos boatos que eles estão dizendo que parece que vão acontecer, que depois, sei lá, é uma coisa muito imprevista, eu acho, no momento. Mas o projeto é para acontecer quando? 2030. Daqui 5 anos, daqui 2030. Eles têm uma visão aqui, os sauditas, a visão deles para 2030, uma visão muito restaurantes e para turismo no momento. É um país muito grande que nunca teve turismo, e agora você consegue emitir o seu visto de turista se você quer visitar a Arábia Saudita, é um país muito grande. É um país diferente de todos os países árabes, porque eles têm cidades que inclusive neva no inverno, eles têm cidades de montanhas que têm árvores, que têm verde, que têm vegetação.
E é um país muito extenso, entendeu? É muito diferente desses países menores aqui dessa região. Sim. Agora, o pessoal que está assistindo aí, se a gente for falar de oportunidade de emprego e quanto se paga aí, por exemplo, o cara que for assistir, para ele poder ter uma ideia, né, de quanto que o mercado de trabalho paga, aí comparado com o Brasil, né? Por exemplo, assim, se o cara for chegar como talvez não tanto num empreendimento igual o seu, porque o seu empreendimento, o restaurante que você trabalha, ele vem de um grupo grande, é um conceito muito famoso. Quando o pessoal olha na internet, o Monkey House ele compete com o Sushi Samba, ele compete com o Amazônico, É, que isso são mesmo. conceitos internacionais de cozinha Nikkei, né? Peruana Nikkei. Nikkei, é. Mas vamos dizer assim, hotéis, né? Que normalmente as coisas são mais estáveis, né? E diferente do Brasil, normalmente os hotéis aí, igual aqui nos Emirados, ele tem um chefe executivo, que normalmente o salário deve ser bem mais alto, depois ele tem os chefes de cozinha, né? E aí, por exemplo, assim, um chefe de cozinha, um subchefe, um chefe de partido, como é que é a média de salário aí e quais são as oportunidades que tem? Olha, as oportunidades são imensas. Muitas oportunidades de emprego no momento, muitas e muitas. Um salário base para um chefe de cozinha vai gerar em torno de $4.000. Chefe de cozinha. Chefe de cozinha, $4.000. Que é o meu assistente, que é o chefe de cozinha, ganha o salário dele. E o chefe de partida é um salário menor, é um salário que gira em torno de $1.800. Entendeu? E E para um o pessoal do subchefe? chefe de Um partida, subchefe? é, 1.800. $1.800, mas eles pagam 1.800. todos os benefícios, te dão acomodação, te dão casa, te dão transporte para o trabalho, te dão plano de saúde, então te pagam tudo, sem taxa, sem nada, Então, sabe? basicamente, o custo que você tem é quando você está de folga. Porque daí você vai sair, você vai comer e beber pagando por sua conta, mas nos dias de trabalho você está na acomodação da empresa, transporte da empresa, você se alimenta no restaurante e eles pagam $1.800. Então é um negócio meio que bom, né? Comparando com o Sim, Brasil, né? verdade. Os colombianos que trabalham no meu time, eu vejo que eles conseguem economizar um dinheiro bom, porque eles são casados, sabe, os colombianos, e você não tem muitas opções de lazer, vocês vão para shopping, eles têm umas atrações aqui em Riad, que chama o Boulevard. O Boulevard é uma cidade que foi construída que tem shows, tem vários restaurantes, tem shows inclusive tem shows de DJs famosos, tipo DJs famosos que vêm fazer Um concertos Alok da aqui. vida. DJ bem famoso, sabe? Tiesto, que faz show aqui todo ano, nesse Boulevard, que as pessoas vão curtir no final de semana, entendeu? E eles conseguem economizar um dinheiro bom, porque você não tem quase gasto nenhum, zero. Quase zero. Mas como é que o cara faz quando o cara tá solteiro aí? Porque aí o cara solteiro é um pouco complicado, né? Por causa das leis islâmicas, né? Você não É, consegue ir na baladinha pra arrumar namorada, né? é verdade, é verdade. É que eu acho que você tem que ter uma saúde emocional boa, entendeu? Para você vir para a Arábia Saudita. Na época que eu vim para a Arábia Saudita, eu lembro quando eu estava na Bahia, eu estava em Salvador, eu fiquei na casa de um amigo meu que ele tem uma pousada, inclusive, no Pelourinho, eu fiquei um tempo na casa dele, ele tem uma casa de praia, eu fiquei lá, tipo, fazendo um pouco de meditação para me vir para a Arábia Saudita, tava me preparando, porque, sei lá, não vou ter bebida alcoólica, não vou ter todas as facilidades, coisas que a gente tem em todos os países que a gente é acostumado a viver antes. E realmente eu me preparei emocionalmente para me vir para a Arábia Saudita. Mas eu tive um choque depois que eu cheguei aqui. É uma história muito engraçada que eu vou contar para vocês. É uma história muito engraçada, mas foi a verdade. Uma coisa, um dia que eu fui no salão para me cortar meu cabelo, né? E naquela época que eu cheguei aqui, você ainda tinha essa restrição de 5 horas, 5 vezes por dia, você parar para fazer a oração, né? Então, na oração,
tudo fecha. O supermercado fecha, o salão de beleza fecha, tudo é obrigado a fechar. Quando você chega no supermercado ou no salão que está no horário de oração, vai fechar. Então o rapaz começou a cortar meu cabelo e tal, normal, e de uma hora por outra ele falou: olha, oração, fechou. Eu falei: como assim, mas fechou? Ele: não, fechou, espera acabar. Eu tive que esperar acabar a oração fora do salão para o cara voltar e terminar de cortar meu cabelo. Aí não é fácil não, aí não é fácil não. Mas hoje não tem mais essa restrição? Não, aí agora não tem Essa mais regra, né? restrição, não tem mais essa regra, tem oração, mas não nada fecha. E eles estão mudando vários costumes para ficar mais adequado para todo mundo, eu acho, inclusive para o desenvolvimento do país. Se tudo fecha, como você vai vender nas coisas, na sua empresa, em tudo? Entendi. Agora sim, para quem está assistindo aí, vamos dizer assim, é mais investidor, empresário, como é que é para o estrangeiro investir aí e investir na área de alimentação? Como é que você vê assim, por exemplo, se alguém que estiver assistindo você e falar: poxa, eu vou contactar esse cara aí porque ele tem experiência na área de alimentos e bebidas e de repente eu monto um negócio lá com ele. Como é que é para o estrangeiro investidor chegar aí? Eu acho que é um desafio, você tem que ter um contato com um local, uma pessoa local, com um saudita, para você conseguir entrar nesse mercado. Você não consegue fazer sozinho, você tem que ter um saudita que faça uma ponte para você conseguir investir aqui. Ou abrir uma empresa, entendeu? Mas tem estrangeiros que são investidores aí também. Tem vários estrangeiros, inclusive tem vários fornecedores de frutos do mar, que é sociedade com sauditas, empresas grandes de alimentos. É uma coisa que eu acho uma oportunidade para a América do Sul poder investir o seu produto aqui na Arábia Saudita no momento. Principalmente... Tem restaurante de comida brasileira em Riad? Tem sim, tem Tecas do Brasil e tem um que chama Wildfire, uma churrascaria, que é dentro de um hotel no Plaza. Tem umas coisas brasileiras assim, entendeu? Mas eu acho que tem mais oportunidades para crescimento, muito mais para brasileiro aqui. Mas para brasileiro que mora aí, assim, consegue encontrar ingrediente de comida brasileira, sei lá, feijão, não consegue. Não consegue. Dendê. Então, por isso que eu acho que é uma oportunidade muito grande. Quando eu morava nos Emirados Árabes, tinha um rapaz, ele era inclusive de Belo Horizonte, ele vendia pão de queijo, ele vendia vários produtos, farinha, vários produtos brasileiros nos Emirados. Aqui a gente não tem isso. Entendi. Agora conta pra gente aí, você estava na China antes de mudar para a Arábia Saudita, né? Você estava em Xangai, certo? Sim. Como é que foi essa transição de você resolver sair da China? Porque sua esposa é chinesa, né? Vocês moravam em Xangai. Como é que bateu essa ideia assim de falar: poxa, eu quero sair um pouco da China, porque já fazia 16 anos que você estava lá, e vou procurar um lugar novo. Aí você veio para os Emirados Árabes, na verdade. Eu vim para os Emirados Árabes, E a China foi uma coisa maravilhosa na minha vida. Em 2001, eu morava no Rio e eu trabalhava... Historinha do jornal aí. Historinha do jornal, que você já conhece, né? E eu estava procurando emprego, eu trabalhava num restaurante de São Paulo, chamava Vivenda do Camarão, e era no Shopping Rio Sul, em Botafogo. Uma vez eu simplesmente comprei um jornal de classificados para me procurar um emprego melhor, porque eu não estava feliz no emprego nessa época, e eu tinha 26 anos, e isso realmente mudou minha vida inteira, isso mudou não a minha vida, a vida de toda a minha família. E tinha uma oportunidade de emprego para inaugurar uma churrascaria em Guangzhou, no sul da China. E naquela época eu não falava inglês, e eu fui fazer uma entrevista com um chinês, que era o primo da dona do restaurante em Guangzhou. Nessa época, em 2001, a China estava realmente em crescimento enorme, tinha poucos estrangeiros naquela época. Eu fui fazer a entrevista, ele gostou do meu perfil. Aí ele falou: olha, você foi selecionado, você vai para a China. Foi uma coisa muito, sei lá, sabe, muito um choque na minha vida. Aí eu fui para Minas, minha família em Minas. Olha, mãe, eu tô indo para a China e tal.
Minha mãe não acreditou e realmente eu fui para a China e isso mudou minha vida inteira. E abri vários restaurantes na China, várias churrascarias, conheço a China mais do que o Brasil. Falo mandarim. Mas em Guangzhou era latim ou era outra Não, churrascaria nessa época? chamava Samba a Samba. churrascaria. E era muito legal naquela época, sabe? E não tinha quase churrascaria nenhuma. Eu inaugurei a primeira churrascaria em Guangzhou. Sua esposa é E de lá, né? minha esposa é de lá, Do minha esposa Cantão. é de Guangzhou. Inaugurei, fiquei lá 2 anos nessa época. Voltei para a China depois. Inaugurei tantas churrascarias no norte da China. Em Depois você Xangai trabalhou trabalhei 5 pro Grupo anos. Latino, né? É, eu trabalhei no Ah, Grupo Latina naquela época com você também, né? Foi sim, muito bom. sim, mas aí o Intercontinental lá em Shenzhen, certo? Você Sim, trabalhou também. Como é eu que inaugurei o hotel. foi em qual momento esse? Foi depois de Guangzhou ou Foi depois de antes? Guangzhou, esse foi um dos melhores empregos de toda a minha vida. Vários amigos que eu tenho trabalhou nesse hotel. É um hotel platino, 5 estrelas. É um hotel maravilhoso em Shenzhen. Eu estava na pré-abertura do hotel. Eu inaugurei a churrascaria dentro desse hotel. Todo o menu, todo o cardápio lá foi feito por mim. A churrasqueira, todo o equipamento da cozinha, eu montei tudo. Foi um conceito maravilhoso. E eu trabalhei nesse hotel como chefe de cozinha por 5 anos. Aí depois eu era o chefe de cozinha também do coffee shop do hotel, né? Do Oden Dining do hotel. Nessa época. E foi maravilhoso esse emprego para mim. Depois eu fui trabalhar no Grupo Hilton, em Sanha, na ilha, que também foi Você estava na ilha abertura. também. Foi a Como é que é abertura do hotel também. o Eu Havaí abri. dos chineses? É. A ilha é o raio dos chineses. Eu trabalhei no Hawaii dos consulado da muito. chineses. É. Lá. Aí Mas lá depois em eu entrei no Latina, aí que eu fiquei 5 anos também. 5 anos, né? E no Latina, na época que você trabalhou lá, você montou você abriu quantos restaurantes lá no Grupo Latino? Eu abri 4 restaurantes. Quatro Quatro restaurantes. restaurantes, várias cidades, O Shenzhen, o de Xangai o novo, um de Qingdao e outro de Pequim. Nós Pequim. abrimos 4 restaurantes. E agora eles estão com, eu acho que, uns 15 restaurantes. Parece que durante o Covid, parece que eles se deram bem, assim. Parece que eles conseguiram abrir muitos restaurantes durante a crise do Covid. Uma coisa assim que é muito curioso lá, né? Eu converso com os nossos amigos lá da China e eles expandiram muito, né? Durante a crise do Covid nossa, né? Porque agora que chegou a crise do Covid para eles lá, né? Mas na nossa crise eles expandiram muito lá. E sua esposa ela não tá aí, né? Ela tá no Brasil, né? Sim, eu tô no Brasil porque eu abri um restaurante de comida asiática, porque eu amo a Ásia mudou minha vida, e a gente faz comida da Tailândia, da China, de Singapura, Malásia. O nosso cardápio é mais comida asiática do sul da Ásia. E eu abri esse projeto aí tem 6 meses. E ela tá tocando esse meu restaurante lá no Brasil no momento com E onde o fica meu o amigo. restaurante? Fica na cidade que meus pais moram. Cidade do interior de Minas, chama Ipatinga a cidade. Ipatinga. Aí Sim. você serve cozinha tailandesa, chinesa, É. malasiana em Ipatinga. E como é que é a aceitação da turma lá? Olha, a aceitação tá sendo bem boa no momento, sabe? No começo foi um pouco difícil, porque eu decidi fazer um conceito totalmente diferente. As pessoas estão muito. Eles acham que comida asiática é sushi, só sushi. Não. A Ásia não tem só sushi. A Ásia tem um monte de coisa Tem um monte de maravilhosa, né? coisa. Entendeu? Não é só sushi, né? E eu realmente amo a comida da Tailândia, de Hong Kong, a comida cantonesa, de Guangdong. E foi esse o meu cardápio, é esse tipo de comida lá em Minas. Está sendo muito bem aceito, graças a Deus. E como é que Inclusive tem você uma faz para universidade. administrar o restaurante remotamente? Assim, você está trabalhando aí na Arábia Saudita e tem que conversar com os chefes lá no Brasil. Como é que é essa Então, aventura? mas no começo foi um desafio, mas eu estava no Brasil, eu abri o restaurante com o meu time, e eu fiz o padronizamento de todas as receitas. Pô, por a minha esposa ser asiática, e vários pratos também são dela, ela cozinha super bem. E ela está tocando maravilhosamente o negócio lá em Minas. Esse é um desafio, meu novo desafio na minha vida como chefe. Legal.
Agora, assim, curiosidade, assim, você estudou gastronomia, como é que você ganhou seu conhecimento culinário, assim? Você aprendeu trabalhando, aprendeu fazendo, ou você chegou a entrar numa escola? Como é que é a É assim, formação não, técnica do Wanderson? é, eu fiz curso no Senac, curso de chefe no Senac em 99, quando eu morava no Rio. Eu só tenho um curso no Senac que eu concluí. Eu tenho diploma no Senac de chefe. Mas a maior experiência de toda a minha vida foi em hotelaria. Eu trabalhei muitos anos em hotéis. Eu carrego, graças a Deus, uma experiência maravilhosa de vários desafios que eu tive com hotelaria, principalmente no grupo do Hotel Intercontinental, que aprendi muito nesse grupo. Hotelaria É, foi tudo na minha carreira. é IHG, né? IHG é bom que eles dão muito E treinamento, né? muito Eles trabalham. treinamento e coisas muito difíceis, você tem que passar em treinamentos online e tudo. E É, não é abertura de fácil. hotéis. A abertura de hotéis é a coisa que te dá mais força na sua carreira como chefe. Sim. Agora sim, para o pessoal que está assistindo aí, porque muita gente tem essas curiosidades, assim, qual que é a importância do aprender, do falar inglês, né? Tanto na Arábia Saudita quanto na China, assim, por exemplo. Se o cara ainda está engatinhando no inglês ou não fala muito bem, quais são as chances dele de conseguir um emprego? Olha, eu tive um desafio muito grande, esse eu acho que foi o meu maior desafio na minha vida, foi para você se sair melhor no seu trabalho, entendeu? Inclusive, no meu time, todo mundo fala pelo menos um pouco de inglês. Eu acho que se você quiser expandir a sua carreira como chefe de cozinha, você tem que falar pelo menos um básico. E claro que você vai se adaptar quando você chegar, mas se você não falar nada, vai ser muito mais complicado para você. Eu aconselho você expandir a sua carreira como chefe de cozinha, você viajar o mundo, conhecer outras culturas. É melhor você fazer um cursinho básico de inglês para você se sair melhor quando você chegar no seu novo trabalho fora do Brasil. É super importante falar inglês. Aí na Arábia Saudita, se alguém estiver procurando, se alguém resolver falar assim, vou dar uma olhada na internet, quais que são os caminhos mais fáceis para o pessoal conseguir, pelo menos encontrar as vagas que estão disponíveis, assim, quais que são os caminhos? Olha, tem muitos empregos, os caminhos melhores realmente é online, tem o Cate Global, tem o Career, tem vários sites que você consegue empregos bons. Inclusive, eu consegui emprego no Intercontinental em Abu Dhabi nesse site, Catering Global. E é muito fácil, também tem muitas agências de empregos aqui na Arábia Saudita. Inclusive, eu mesmo tenho contatos de agências de empregos, pessoas que são meus amigos, que estão procurando chefes no momento, que têm oportunidade de trabalho. Tem vários conceitos que vão inaugurar aqui agora, o Amazônico, vários restaurantes. Tem muitos empregos. Graças a Deus, é o lugar, é o país no Oriente Médio que tem mais oportunidade de trabalho. É o país que paga um salário muito melhor, também comparado com todos os países aqui do Oriente Médio. Legal. Você estava comentando para mim comigo um pouco antes que está tendo um boom de restaurantes aí e que está meio que uma bolha também, né? Que ao mesmo tempo assim que abre muitas oportunidades, deixa muita gente também um pouco inseguro, né? Porque igual você falou, né? Você tem o Monkey House e agora vai abrir um Amazônico, que são conceitos parecidos, apesar da decoração ser diferenciada, ter o serviço diferenciado, mas é basicamente cozinha sul-americana misturada com cozinha asiática, né? Como é que como é que as pessoas se sentem assim com esse boom de restaurantes abrindo? Porque a população da Arábia Saudita é grande, mas não é todo mundo que é rico também, né? O maior desafio para alimentos e bebida, como todo mundo nós sabemos, da onde você tira mais lucros é das bebidas alcoólicas, da cerveja, dos coquetéis. E aqui não, você não tem essa margem de lucro. Por isso que afeta muito, principalmente o conceito que eu trabalho, que é um conceito
que é uma baladinha, que não tem bebida alcoólica, tem todos os coquetéis sem álcool, mocktails. Esse é o maior desafio, porque todo mundo que vai no restaurante, você vai ter o lucro, você vai ter as vendas somente vindo da comida, você não tem bebida, a margem é muito pouca. Esse é o maior desafio. Quando isso mudar, aí sim, os donos de restaurantes, todas as empresas, o crescimento vai ser muito maior. Legal. E aí, quais são os projetos futuros aí? Porque já faz 2 anos que você está no Monkey House? Já faz 2 anos. Meu projeto futuro agora é passar um tempo com meu irmão nos Estados Unidos, encontrar ele novamente com o restaurante dele nos Estados Unidos, cuidar um pouco do meu negócio no Brasil. Eu estou confiante que já tem 22 anos fora do Brasil, já há um bom tempo. 22 anos? 22 anos é bastante tempo, saudade da família, entendeu? Mas eu agradeço a Deus por todas as oportunidades que Ele colocou no meu caminho, sabe? Tantas pessoas maravilhosas que eu encontrei no meu caminho, meu network, graças a Deus, é enorme, conheço muitas pessoas. Meu projeto agora é Brasil e Estados Unidos. Legal. Então, a gente está quase acabando aqui, aí eu vou pedir para você também. Depois... pedir para você deixar para a gente depois o seu contato do LinkedIn, do Instagram, claro, para a gente colocar aqui no vídeo, e aí, de repente, o pessoal entra em contato com você para pedir umas dicas de como é que consegue ir para a Arábia Saudita. De repente, algum investidor aparece aí querendo montar algum conceito novo por aí. Isso aí, eu estou à disposição, eu vou deixar todo o meu contato para qualquer pessoa que precisa de ajuda, que se precisa de arrumar um emprego, se tem uma oportunidade, se quer uma oportunidade, se quer um desafio, eu estou aqui à disposição. Se eu puder ajudar, eu farei com certeza. Legal, cara, foi um prazerzão conversar com você, já fazia tempo que a gente não conseguia se falar, né? Imenso falar contigo, Tomazini, e sucesso para você aí em Dubai. Sucesso para você aí também, e a gente vai se falando, a gente vai marcar um vídeo novo também daqui a algumas semanas aí para você contar umas outras histórias, mas aí mais focado na China mesmo, tá, assim, experiências vou contar para vocês muita história engraçada da China para vocês. Aquelas perguntas de sempre, já comeu cachorro, já comeu lá uns grilos fritos, como é que é? Como é que é trabalhar com a chinesada? Beleza? Tá bom, forte abraço. Falou, cara, um abraço, tchau, tchau. Tchau, fica com Deus, um abraço.